Vamos falar um pouco agora sobre flash. Flash externo, flash dedicado. Tá? A maioria das câmeras, principalmente as câmeras de entrada, vem com um flash embutido, que você levanta o flash ou tem um botão para você acionar esse flash, ou a câmera aciona. E esse flash ele é limitado, tá? Não é nem bom nem ruim, ele simplesmente é limitado. Para um trabalho profissional ele fica bem limitado. Então o ideal é que, se você não tem restrição quanto ao uso do flash, você trabalhe com um flash externo e um flash dedicado. O que é um flash dedicado? É um flash que conversa com a câmera, tá? Quando você acopla esse flash na sua câmera, eles se integram, certo? Então ele passa a fazer parte da câmera, do conjunto da câmera. Tanto assim que você pode controlar o flash pelo painel dele, ou, se você quiser, você pode controlar diretamente pela câmera, que ela vai conversar com o flash, mandar informação para ele e vice-versa. Então ele forma um sistema, por isso é chamado flash dedicado. A primeira vantagem desse flash é de poder movimentar a cabeça, ou poder direcionar a luz para onde você quer. Então você está apontando a câmera para frente, mas você pode jogar o flash para o lado, ou para cima, ou até para trás, se você quiser. Tá? Então, isso aqui permite, principalmente para o pessoal que trabalha com eventos, fazendo retratos, por exemplo, que a gente não jogue o flash diretamente no rosto da pessoa. A gente joga a luz rebatida. Pode ser para o teto, se o teto for branco e não muito alto. Pode ser para uma parede lateral, se estiver próxima. Pode até ser numa parede atrás, se ela for branca também. Tá? Então tudo isso vai proporcionar o quê? Uma luz um pouco mais melhor distribuída, mais suave, que para retrato fica bem melhor. Tá? Então, essa primeira vantagem, poder girar essa cabeça aqui e apontar o teu flash para onde você quer. Então isso vai abrir uma possibilidade, que você vai ter uma luz direta, que é mais dura, ou você vai ter uma luz rebatida, que é mais suave. Tá? Se você não tiver onde rebater, existe aqui um acessório, que é essa abazinha aqui, tá? Que ela vai servir como uma superfície difusora. Então, uma espécie de filtro que espalha mais a luz. Difusor. Tá? Então a gente, quando não tem onde rebater, você pode usar essa superfície difusora. Existem outros acessórios que você pode acoplar aqui também no flash externo, e isso aí já é uma outra grande vantagem em relação ao flash pequeno da câmera. Tem muita coisa que dá pra gente acoplar aqui também. Além disso, além dessa superfície aqui, você tem essa outra, que é um pequeno rebatedorzinho, que quando você está jogando a luz no teto para fotografar uma pessoa, principalmente, a luz que vem do teto ela acaba provocando um pouco de sombra nos olhos e embaixo do nariz. Então esse rebatedor aqui, ele vai desviar uma luz para ir na direção da pessoa. E ela vai acabar, a função dela vai ser preencher essas sombras que foram provocadas pela luz que está vindo do teto. Tá? Além de provocar um brilho no olho da pessoa, fazer um cat light, um rebatedorzinho. Tá? Então você tem essa superfície aqui, que é o difusor, e tem o rebatedor embutido aqui. Ok? Então flash dedicado. Esse flash aqui, você pode controlar ele de 3 maneiras. Ele vai ter 3 modos de operação. Então ele tem o modo de controle de potência manual, e ele vai ter o modo automático, controle de potência automático, na maioria deles usando
o modo TTL. TTL quer dizer através da lente, ok? No modo manual, vai aparecer uma escala para você no painel e essa escala vai variar de 1/1, que seria a carga máxima, né? A intensidade máxima de luz do flash. Então começa com 1/1, 1/2 e vai dividindo. 1/4, 1/8, 16, 32, 64, 128. Ou seja, você vai escolhendo cargas cada vez menores. Então ele vai iluminar cada vez menos e o alcance dele também, lógico, vai ser mais curto. Então você trabalha no modo manual. Então, independente da distância que você vai estar do assunto, independente do que está ajustado na câmera, ele sempre vai mandar aquela potência ou aquela carga que você escolheu aqui. Se for 1/1, é sempre 1/1. Enquanto tiver pilha, bateria, tá? Então vai acontecer isso. Então esse é o manual. A gente pode usar isso no estúdio ou em situações em que a distância do teu assunto não muda. Porque uma vez que você achou a potência correta, a carga correta, aquilo ali vai ser constante para aquela posição do teu assunto. Ok? Grosso modo é isso aí. Como que funciona o TTL? Que é o automático. Aí já tem muita tecnologia na história. Quando você aperta o botão para fazer a foto, muito rapidamente, a câmera pede para o flash mandar um pré-flash. Um flash com uma carga menor, mais rápido, que é um flash de avaliação. Simplesmente ele vai avaliar quanto que reflete o assunto, quanto que tem de luz na cena que você está fotografando. Tá? Então, essa luz que vem do objeto que você está sondando ali com esse pré-flash, ela vai entrar pela objetiva, pela lente. Por isso que é TTL, através da lente. E esse pré-flash vai ser lido pelo fotômetro da câmera. Certo? E é baseado nessa leitura que ele vai dizer para o flash assim, ó, é X de luz. Manda uma quantidade X aí, que é o que a gente vai precisar. Certo? Então você praticamente não faz nada, tá? A não ser dizer para o flash em algumas situações que você quer um pouco mais de luz ou um pouco menos. Isso que eu estou falando tem nome, chama-se compensação de exposição do flash, certo? Então é possível no flash interno da câmera e no flash externo você alterar um pouco esse automático. Ah, beleza, está tudo no automático, mas eu quero que fique um pouco mais claro, ou eu quero que fique um pouco mais escuro, está muito forte. Tá? Então a gente pode fazer uma compensação. O problema do TTL em relação ao manual, modo manual de controle do flash, é que essa leitura ela pode ter erro, essa leitura do pré-flash. Tá? Por quê? Porque quem vai controlar essa leitura é o fotômetro da câmera. E o fotômetro da câmera está calibrado para entender tudo como médio. Se a coisa é branca, ele entende como médio. Se a coisa é escura, preta, total, ele acha que é médio. Tá? Então quando você manda um pré-flash e você já tem uma cena que é basicamente branca, tipo uma noiva com a parede branca no fundo, como fundo, ele vai jogar o pré-flash e ele vai entender que já tem muita luz. Então ele vai dizer para o flash aqui, ó, não precisa de tanta luz. Conclusão, a tua foto não vai sair com o branco correto, vai sair com uma tendência para o cinza, para o médio. Não vai ficar tão claro, tá? Certo? Então esse é um erro que acontece no TTL. A gente tem que tentar controlar essa questão. Daí que vem aquele ajuste que eu falei antes, compensação de exposição. Então você teria que fazer mais um ajuste que é, tá, o negócio que eu estou fotografando, o assunto que eu estou fotografando, ele é mais claro do que médio. Quanto mais claro, mais um valor de exposição, mais dois valores de exposição, então você vai ter que fazer uma estimativa, eu acho que é mais um
valor de exposição, ou mais 1 e 1/3, e você passa essa informação para o teu flash TTL, que aí ele vai jogar uma luz com uma carga mais 1 e 1/3, se você escolheu assim, certo? Da mesma maneira, se você tem um assunto que não é médio, ele é mais escuro, e você não quer que fique médio, porque a câmera sempre acha que você quer que as coisas fiquem com brilho médio. Então você vai fazer uma compensação no teu flash, se ele estiver mandando na foto, para menos. Menos quanto? Menos 1, menos 2. No máximo ou no mínimo, menos 3, que aí seria um preto total. Tá? Então, geralmente menos 1, menos 2. Ele vai sair um pouco mais fraco se você vai jogar só uma pequena luzinha ali. Então o TTL ele precisa ser aprendido de trabalhar com ele. Então a dica que eu posso dar para você aqui no meu curso é que você, lá no menu da câmera, coloque a opção medição com ênfase no centro, nas opções de controle de flash TTL, certo? Porque normalmente o assunto que a gente está fotografando está no centro, principalmente quando é evento. São eventos, você está fotografando ali um grupo de pessoas, tal, e aí você está jogando a luz, mesmo que seja rebatida, a luz do pré-flash, quando ela voltar, você vai ler somente ou com ênfase, basicamente no centro. Então esse erro do TTL vai tender a menos, vai ser menor, ok? Então é um pouquinho mais complicado e tem que ficar fazendo testes. O TTL é mais ou menos isso. Então você não tem uma consistência de exposição das tuas fotos. Se você puder trabalhar no modo manual, com flash externo, você vai ter uma consistência melhor, desde que você mantenha a distância em relação ao assunto. Então se o teu assunto está em movimento, você vai ter que se movimentar junto com ele, certo? Para manter essa distância e o resultado se mantenha constante em termos de iluminação. Beleza? Então, vamos lá. Controle de potência pode ser manual ou pode ser automático. Manual você tem sempre aquela mesma potência que você escolheu. Ou é 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, e assim vai. E tem o TTL, que a câmera é que vai dizer para o flash quanto que tem que ser de carga ou de potência. O que o fotógrafo pode fazer é simplesmente compensar para mais ou compensar para menos. Um pouco mais forte, um pouco mais fraco, certo? O terceiro modo que tem aqui, na verdade, não é um modo de controle, é mais para fazer efeitos. Seria o modo multi, que ele manda uma série de pulsos e você pode escolher se vai ser 2 por segundo, 4 por segundo, 8 por segundo. Ele vai mandar uma luz estroboscópica. A gente quase que não usa isso, eu não vou falar muito sobre essa opção, certo? Então, além de você fazer isso, ok? Aqui atrás, na maioria desses flashes, você vai ter uma opção de zoom, que é justamente ajustar o ângulo de luz do flash. Para quê? Para poder casar com o ângulo de visão da sua lente. Então, se você está usando a sua lente 18-55 na posição 18, você está vendo mais aberto, porque você está na opção grande angular. Então, se você for jogar um flash, esse flash tem que iluminar todo esse ângulo de visão que você está vendo. Quando você está aqui com o flash nessa posição, que é a posição normal dele, a câmera vai se comunicar com o flash e o flash vai saber qual que é o zoom que ele tem que ajustar aqui. Ou seja, basicamente ele vai movimentar a posição da lâmpada do flash aqui dentro e ela mais para frente ela espalha mais, ela mais para trás ela concentra mais, porque aqui vai funcionar como se fosse um tubo. Tá? Então a lâmpada vai ficar mais para trás. Então se você tiver lá com a sua lente no 18, ela vai estar para frente. Se você tiver no 55, ela vai estar um pouquinho para trás. Por quê? No 55 você vai ver mais fechado e a luz do flash tem que sair mais fechada. Simples. Mas você pode desligar isso aqui, simplesmente você escolhe lá. Eu quero trabalhar sempre no 18, ou sempre no 55, ou sempre em 105. Vai depender do teu flash,
qual é o nível dessa escala, tá? Então isso aqui é mais uma coisa para a gente testar e ver qual que funciona melhor. Então, por exemplo, numa cena como essa aqui, se eu fosse jogar um flash, eu colocaria o flash mais fechado, porque eu só preciso iluminar a área central. Então não tem muito regra para isso. A gente tem que entender como as coisas funcionam e analisar a situação e ver como que você vai usar esse recurso, se precisa ou se não precisa. Então você vai ter aqui o zoom. Basicamente é ajustar o ângulo de luz do flash com o ângulo de visão da objetiva. Agora, se você estiver usando o flash para cima, rebatido em alguma superfície, esse zoom não vai ter muito efeito, porque a ideia, quando você joga o flash rebatido, é espalhar a luz. É iluminar tudo, você não tem muito controle, você está jogando luz para todo lado. Certo? Então, somente nessa situação aqui fica mais interessante de usar o tal do zoom, ou quando você está com um flash na mão, fora da câmera, controlado remotamente, aí você pode direcionar mais ainda essa luz. Beleza? Bom, a outra coisa que a gente tem que colocar no nosso flash, dizer para o flash, é se ele vai ser disparado logo no início da exposição ou no final da exposição. Tá, vamos tomar como base uma foto que vai levar 1 segundo. Então, na hora que eu disparo, se eu disser para ele, dispara logo no início, ele vai disparar no início desse 1 segundo, a câmera vai contar 1 segundo, vai gravar durante 1 segundo e termina a nossa foto. Se eu disser para ele disparar no final da exposição, eu faço a foto, a câmera começa a contar esse 1 segundo, um pouquinho antes de terminar ele dispara. Então o que eu acabei de falar tem nome aqui, chama-se disparo com sincronismo na primeira cortina do obturador ou disparo com sincronismo na segunda cortina do obturador. Então lembra do obturador? O obturador é que controla o tempo de exposição. Então ele abre uma cortina na frente do sensor, o sensor fica exposto lá recebendo a luz. Depois vem uma segunda cortina e fecha e encerra esse tempo de exposição. Então essa diferença entre a primeira e a segunda cortina é o tempo de exposição. Ok? Então se esse tempo for de 1 segundo, né, abriu a primeira, demora 1 segundo e vem a segunda cortina e fecha, você controlou o tempo de exposição em 1 segundo. O que eu estou dizendo é que eu posso, se quiser usar o flash, dizer para disparar esse flash logo que a primeira cortina abre ou um pouquinho antes da segunda cortina fechar. Certo? Onde que eu aplico isso? Cenas que tem movimento, que eu estou trabalhando com uma velocidade média, tipo 1/60, 1/30, 125, é intermediário. E ao mesmo tempo eu preciso de um flash, porque é um contraluz, eu quero jogar uma luz para um flash para iluminar melhor o meu assunto, tá? Então se eu jogo o flash sincronizado na primeira cortina, eu congelo um pouco o movimento por causa do pulso do flash, tá? Então o flash ele tem uma duração aí em torno de 1 milésimo de segundo. Então se você está fazendo uma foto com 1/60, o flash é mais rápido do que esse 1/60, esse tempo de exposição. Mas quando ele ilumina, ele dá uma certa congelada no movimento. Então ele congela um pouco. E se o teu assunto está em movimento, ele vai ficar levemente borrado. Então ele congela e esse levemente borrado vai ficar para frente, para o lado errado. Então se uma coisa está se movimentando daqui para cá, o movimento do borrado, né, a parte do borrado tem que ficar para trás, não na frente do assunto. Ok? Então é isso que acontece quando você dispara na primeira cortina. Para corrigir isso, você muda de primeira para segunda cortina. Porque primeiro faz o borrão do movimento e pá, congela o assunto aqui. De novo. Começa a gravar, tá em movimento, borrou, pá, congelou. Que é o final da exposição. Se eu disparar o flash aqui no início, pá, congelou e aí vem um borrão para frente. Então fica uma imagem de uma pessoa correndo, por exemplo, parada, mas tem todo
o movimento que ela ainda fez, que foi gravado pela câmera, pela luz ambiente, não pelo flash. Segunda cortina ou primeira cortina, tá? Basicamente isso aí. Então eu falei do modo, falei do zoom, falei da primeira e da segunda cortina e basicamente isso. Flash dedicado, flash externo. Tem o mundo, o universo em relação ao uso do flash, tá? Isso aqui já seria um outro curso, porque a gente tem muita coisa para falar sobre acessórios, como que a gente pode disparar o flash remotamente, né? Posso trabalhar com vários flashes, ok? Entender o que é luz dura, luz suave, luz difusa, filtragem, temperatura de cor, várias coisas que a gente pode abordar nesse assunto iluminação com flash.